Uma forte salva de palmas. Bom, boa tarde a todos. Por fim, e não menos importante, vamos falar sobre este tema, que é um pouco distante dos temas que vimos falando até agora, mais ligado a questões mais de macro-política. O empoderamento dos jovens através dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Em setembro de 2015, em Assembleia Geral das Nações Unidas, 193 Estados aprovaram aquilo que se consignou de Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que são 17 grandes metas que a sociedade se propõe a alcançar. Estas metas representam uma mudança radical do ponto de vista da abordagem às questões de desenvolvimento, sobretudo que foi notória no século XX. Questões como desenvolvimento económico inclusivo e sustentável, proteção do meio ambiente, equidade, justiça social, começaram então a preencher a agenda do ponto de vista dos países. O texto dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável chama a atenção para o facto de que os governos não são os únicos, em alguns casos não são os principais drivers da transformação no âmbito do desenvolvimento sustentável, e clama pela participação da sociedade civil e, sobretudo, das mulheres e jovens na implementação desta agenda. E porque estamos num fórum de jovens, vamos, obviamente, dar mais ênfase a esta questão da juventude. Que papel podem jogar os jovens na implementação destes Objetivos de Desenvolvimento Sustentável? Vai ser, então, a temática que vai nortear este último painel de Mosaic Young Leaders. Por isso queria convidar aqui ao palco os membros deste painel. Começo pelo Sr. Elvesne Cardoso, peço que se junte aqui. É responsável pela supervisão técnica e orientação das Nações Unidas em Moçambique para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Tem a responsabilidade de implementar parcerias sobre este tópico com a sociedade civil, os doadores e as várias agências das Nações Unidas que operam em Moçambique, respondendo diretamente ao coordenador residente das Nações Unidas. O segundo orador, que é uma oradora no caso, Júbia Uchavo, também penso aqui que se junta a nós, é uma jovem empreendedora moçambicana, é sócia-gerente da Chabinza Biotecnologia, uma empresa que adota princípios de economia circular para o bioprocessamento de resíduos orgânicos em suplemento de proteína animal para a ração animal e fertilizantes orgânicos. O terceiro é Nioma Tikune, penso também que se junte, não sei se já está aqui, penso que se junte aqui também a nós, é diretor regional dos voluntários das Nações Unidas para a África Oriental e Austral e trabalha na capacitação em liderança de jovens voluntários em 22 países na área que abarca. É com este painel então que vamos ter a oportunidade de refletir à volta deste tema sobre os ODS. Bom, boa tarde a todos. Vou começar ali pelo Elvesne Cardoso e pergunto um tema que tem, uma vez estamos num tema sobre juventude, como é que a Agenda 2030 e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável fazem foco aos outros atores fora do Estado como atores-chave no processo de desenvolvimento sustentável? Como é que os jovens podem ser drivers neste processo de transformação? Que papel podem jogar em concreto? Muito obrigado. Boa tarde a todos. Para facilitar, vocês podem me chamar de Ney, é o mais fácil. Eu gostaria de perguntar, quem daqui sabe o que é a Agenda 2030 ou já ouviu falar sobre isso? E não é tanto. Quem daqui sabe o que são os 17 ODS? Ok. E quem daqui sabe o que é desenvolvimento sustentável? Tá, só para a gente saber como está o nível de conhecimento de vocês. E acho que o primeiro passo para a gente ser empoderado sobre qualquer coisa é ter conhecimento sobre ela. Não tem como nós sermos engajados, como nós queremos mudar a nossa própria comunidade de Moçambique, se a gente não sabe como e pelo quê. Então, antes de eu começar a minha fala, eu gostaria de colocar um vídeo
que vai explicar um pouquinho mais sobre a Agenda 2030 e os 17 ODS aqui em Moçambique. E eu acho que depois a gente pode, a partir daí, falar um pouco mais sobre o papel do jovem. Para o planeta e para as pessoas. 193 países assinaram a Agenda 2030 e os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, inclusive Moçambique. 17 deixou de ser apenas um número e transformou-se no símbolo da Aliança Global para transformar o mundo em um lugar melhor para todos. Acordados em 2015, na sede das Nações Unidas, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável buscam contribuir para o desenvolvimento económico, social e ambiental de todos os países até 2030. Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável só se tornarão uma realidade por meio de trabalho conjunto de governos e cidadãos para promover o acesso equitativo à educação e a serviços de saúde de qualidade, a criação de emprego digno, a sustentabilidade energética e ambiental, a conservação e gestão dos oceanos, a promoção de instituições eficazes e de sociedades estáveis e o combate à desigualdade em todos os níveis. Estes são alguns dos nossos desafios rumo ao desenvolvimento. Até 2030, 17 não será apenas um número, mas 17 maneiras diferentes de transformar o mundo, não deixando ninguém para trás. Em Moçambique, as Nações Unidas estão a trabalhar com o governo, com a sociedade moçambicana e parceiros na identificação de metas e prioridades da Agenda 2030 no país. Estamos juntos. Obrigado. Então, respondendo à pergunta, o papel do jovem é essencial, porque o conceito de desenvolvimento sustentável é justamente aquele desenvolvimento que faz com que a geração atual use os recursos naturais, financeiros e sociais da atualidade, sem prejudicar que a geração futura também faça o mesmo. E a geração futura somos nós, os jovens. Mas o futuro somos nós. Mas a gente também não pode esquecer que a gente faz parte do presente. E o presente é agora. E para que o jovem possa ter uma voz, ele não tem que ser simplesmente ouvido, ele tem que ser entendido. Ele não tem que ser engajado, como todos nós aqui somos. Eles têm que ser empoderados. E acima de tudo, os jovens têm o poder da mudança. E essa mudança começa agora. Eu acredito que todos vocês fazem parte de uma associação de jovens ou são representantes, líderes das suas próprias comunidades. E é a partir de coisas simples, como o diálogo, como conversar sobre os desafios comuns com o seu colega, como economizar sacolas plásticas, eletricidade, assim por diante, a gente pode fazer uma mudança. Nós somos 28 milhões de pessoas neste país. Imagina se cada uma desses 28 milhões de moçambicanos e moçambicanas fizesse uma ação pequena, hoje, que tem uma mudança, que tem um impacto. Seria um grande impacto na vida de todos, mas de uma maneira localizada, uma maneira que começa pequeno e vai crescendo. Por isso que empreendedorismo e voluntariado são meios para que os jovens possam ter um impacto na sociedade agora. Muito obrigado. Muito obrigado. Introduzo a ela. É sócia gerente de uma empresa, ou seja, significa que as suas ideias já saíram do papel. E fazendo o link com aquilo que era a discussão no painel anterior, era precisamente este o grande dilema dos jovens empreendedores. Gostaria que partilhasse a sua experiência de empreender e, sobretudo, de se financiar até chegar a uma fase de construir uma empresa. Como é que foi esta sua experiência? Boa tarde a todos e obrigada por esta oportunidade que me concedem de poder estar aqui. É assim, como foi referenciado pelos outros oradores, existem várias formas de nós sairmos da ideia
até ao negócio. Não podemos simplesmente nos limitar no dinheiro, podemos tentar ser criativos, temos que tentar convencer o cliente primeiro, porque não basta só nós sermos apaixonados pela nossa ideia. Se no final do dia, aquele que vai garantir a sustentabilidade do nosso negócio não paga, nós não iremos avante. Então, nós temos que convencer o nosso cliente, ele tem que acreditar que, na verdade, aquela é a solução que vai resolver o problema. E, segundo, a outra alternativa que dou é procure uma forma alternativa de gerar rendimento. Pode ser um trabalho part-time e, a partir daquele valor que vai ganhando, faça uma poupança e invista. E foi assim que eu comecei, por acaso. Tive a oportunidade de trabalhar por algum tempo, era um contrato, e naquele momento eu disse, e depois, quando terminar o contrato, o que será de mim? Então, eu procurei investir, ainda somos jovens, acredito que muitos ainda dependem dos pais. Então, é mais fácil nós pouparmos e arriscarmos agora. Eu poupei e investi num negócio e foi assim a minha jornada. O que é que foi determinante para o tipo de negócio que escolheu? Bioprocessamento de resíduos orgânicos? Eu confesso que eu entendo absolutamente nada do que está a dizer. O que é que foi determinante e por que este negócio? Bom, na verdade, nós temos que ter paixão por aquilo que nós fazemos, né? Mas, como empreendedor, antes de mais nada, deixa eu recuar um pouco de tempo. O primeiro negócio meu foi, que está em crescimento, é o de criação de frangos para carne. E, ao longo dessa minha atividade, eu identifiquei um problema, que são os elevados custos de ração, que é um constrangimento enfrentado por todos os produtores nacionais. E, a partir daí, comecei a pesquisar por uma alternativa sustentável para a produção de ração de forma econômica. E a paixão acabou fazendo com que eu continuasse e perseverasse e tivesse outras oportunidades. Participei num programa de formação para mulheres da Femme by Biz e, a partir de lá, tive uma outra oportunidade, que é participar num programa de incubação. Então, estar disposta também ajuda. Okay. Let me introduce you, Mr. Takun. You working on volunteers. Você trabalha com voluntários, pode partilhar a sua ideia. Your idea of volunteerism. Qual é a sua ideia de voluntarismo e de que forma os jovens podem entrar nessas ideias? Thank you very much. Muito obrigado. Também quero começar por agradecer os organizadores por nos envolver nessa conversa. Eu sou de Camarões, é a minha primeira vez em Moçambique, principalmente aqui em Maputo, então é um privilégio para mim estar aqui. Quando eu estava nos Camarões, a única coisa que me ligava a Moçambique são alguns dos pais da história, como Eduardo Mondlane e o mais famoso, que era Samora Machel. E uma das coisas que nós aprendemos são essas imagens que essas pessoas nos davam, de como eles falavam sobre os desafios que eles enfrentavam durante a independência, como ele dizia, a luta continua. E ele fazia a pergunta para o povo responder. Então começou a falar de desigualdade, de pobreza. 40 anos depois, até 2018, ontem, quando eu ouvi a apresentação de um camarada do Brasil, eu me lembrei daquele tempo. É que muitas coisas que estão acontecendo em Moçambique ainda eram negativas. Localmente, só de ontem para hoje, eu vi muitos moçambicanos que estão a fazer muita coisa inovadora e também ouvi o vice-ministro de Trabalho hoje a dizer há muitos moçambicanos em todo o país que estão a fazer alguma coisa, mas a questão se coloca que por que é que depois de 40 anos ainda estamos a falar dos desafios que os nossos pais introduziram como os desafios do seu tempo? Por que é que até o 2018 ainda estamos a ter desigualdades, ainda temos questões relacionadas com a discriminação, questões de pobreza?
which were the things raised here. Why is this still a problem for us? And by the way, this is not unique to Mozambique. I also come from a country with all of these issues still very much present. I think the framework of volunteerism gives us an opportunity to address some of these issues from two perspectives. Because most people say, and I've heard that over the course of the day here, volunteerism is still seen as a charitable act. That's true. There's an altruistic value in giving back to your community. But I wanted to talk about two reasons why I think all of you should be involved in volunteerism. One is that idea of caring about your society. Very simple example. We've been having a fantastic discussion since yesterday. But when I went out for dinner yesterday, I was watching this program on TV, and I was sitting beside somebody who had a hearing disability, could not hear. And in as much as I tried, I'm not an expert in sign language, and I had to watch this same program alone. That person beside me could not even follow what we were saying. Because we have had a 2-day event without anybody who can help with sign language so that we reach out to perhaps the 2 million plus Mozambicans who are not able to be with us in this room. So volunteerism gives you an opportunity to do things that bring in the people who are usually not thought of when we have bigger development initiatives. So it gives you an opportunity to live to your communities without necessarily expecting anything from them. That's the altruistic value of volunteerism, that you care very much about the 17 goals that has been highlighted, that you want to give you want to take one of them as your passion and lift up a young girl trying to develop a company, and you have this vast experience. I think the second aspect of the second reason why I think all of you should consider volunteerism is more than personal. It's for your own professional growth. I've had series of conversations with young people here over coffee, and I'm asking them, what are you doing right now? O que você está a fazer agora? Outros dizem, próximo ano vou graduar, outros dizem, já graduei. E eu pergunto, qual é o plano? Você já é graduado, e agora? Se vocês são como eu, que não tem mente brilhante para empreendedorismo, o que é que você vai fazer? Então, é aqui onde está o desafio de articular essa questão até que se torne voluntarismo. De que forma? Porque você não pode se voluntariar numa organização, numa estrutura e entrar lá e trabalhar. Aquele período que você estará a trabalhar de forma voluntária, você vai ter as habilidades e o conhecimento que você precisa para o mercado de emprego. Uma das conversas que eu tive durante o intervalo é com o diretor do banco aqui, não sei se ainda está aqui. Ele disse, quando ele ainda era jovem, não tinha oportunidades de ter uma intenção. Então, ele foi num banco comunitário corporativo e ficou lá a trabalhar durante 1 ano. E esse ano de experiência lhe deu a posição de gestor do banco. E hoje é uma pessoa prominente no país. Mas ele aprendeu isso através do voluntarismo. Se você não tem a oportunidade de ter um estágio, pelo menos trabalhe como voluntário. A minha questão aqui é, todos nós como jovens devemos escolher um dos objetivos do desenvolvimento sustentável como a nossa área de carreira. Todos nós vamos pertencer ao mercado de emprego aqui em Moçambique um dia. Antes de 35 anos, se nós imaginarmos, por exemplo, 300 pessoas entram no mercado cada mês, algumas delas não têm habilidade, outras não têm qualificações, ou 10% disso é que tem qualificação. Então, quando você olha para a questão do emprego, há de ver que a responsabilidade está em ti. Você que deve desenvolver as suas habilidades. Eu penso que o voluntarismo, o voluntariado, nos dá essa oportunidade de termos a habilidade que nós queremos, de ter um emprego ou iniciar um negócio. Muito obrigado. E depois vou querer ouvir qual é o comprometimento no seu país em que você está. Agora quero dar a palavra à nossa plateia. Dentro do tempo, dar a oportunidade então à nossa plateia para colocar as questões, depois no fim podemos trazer outras. Há 3 perspectivas que não sei se terão percebido. Uma daquilo que é a ideia de voluntarismo, a ideia de empreendedorismo e a ideia dos objetivos de desenvolvimento sustentável. Já tenho aqui a indicação, não sei onde é que nós temos... Ok, já está em pé, por favor. Boa tarde. Em relação ao
ao desenvolvimento sustentável. Pesquisas dizem que Moçambique, ecologicamente, está num bom nível, mas simplesmente está num bom nível porque não há tantas empresas exploradoras e poluidoras. Então, eu gostaria de saber como é que Moçambique pode desenvolver empresas, pode ter desenvolvimento e manter-se sustentável. Muito obrigado. E eu tenho uma segunda pergunta. Nós saímos daqui inspirados para voluntariarismo, só que gostaríamos de saber quais pequenas ações concretas nós podemos ir porque saímos inspirados para nos voluntariar, mas o que devemos analisar para, exatamente, para que propósito nos vamos voluntariar? Obrigado. Sim, boa tarde. Deste lado já temos o microfone, sim? Sim, boa tarde. Aqui fala Gilódia, recém-formada, recém-graduada em ensino de Química. A minha questão, a minha preocupação é direcionada a Júbia Chavo. É o seguinte, eu tenho uma grande paixão pelas energias renováveis, de tal maneira que o meu trabalho de conclusão do curso foi exatamente sobre produção de biogás. Usei resíduos vegetais, resíduos orgânicos vegetais para produzir biogás. Biogás é uma fonte de energia renovável que pode se usar em substituição ao gás de petróleo que é feito. Agora, eu fiquei muito impressionada quando vi a notícia, acompanhei notícias de que a construção da aterro sanitário em Maquemel. Maquemel fica na Matola. E lá pode haver possibilidades de produção de biogás. E pronto, eu produzi biogás como trabalho de conclusão de curso e pretendo agora produzir em grandes escalas, porque afinal de contas, para além de ser uma energia limpa, para além de ser uma energia limpa, a matéria-prima são os resíduos que poluem o meio ambiente. Agora, para a Júbia, gostava de saber a que entidades eu posso recorrer para que esse meu projeto seja aprovado ou seja apoiado. E também eu gostava de saber como é que conseguiu chegar onde chegou. Essa pode ser talvez uma inspiração para mim, porque pretendo produzir o biogás, vai ser benéfico para nós e pronto, vai ajudar a limpar o meio ambiente da cidade, porque a matéria-prima são os resíduos, é o lixo orgânico que nós humanos, nós os cidadãos produzimos dia após dia. Obrigada. Muito obrigado por darmos oportunidade a outros jovens. Deste lado já temos, por favor. Sim, boa tarde, mais uma vez. Eu gostaria de intervir mesmo para o senhor Lee, sim, das Nações Unidas, e tanto para o resto também do painel, para sugerir, em primeiro lugar, que todas as ideias que nós temos nesta sala, que fomos escolhendo desde ontem, não é, fossem recolhidas, ou seja, portanto, a organização, neste caso, a pessoa que representa o senhor David, tanto da Fundaso, organizasse tanto um fórum, não é, onde se podiam debater ideias no modelo de feira de ideias. Ou seja, nós estamos aqui, ouvimos tanto hoje e ontem, mas e daqui para frente, o que é que vai acontecer? Nós temos que ter uma espécie de um quadro lógico que começa, não é? Vocês fizeram a provocação, nós estamos aqui para ouvir, mas queremos a continuidade. Ontem um colega esteve aqui a dizer que é preciso que o museu se torne numa instituição. É verdade, tem que ser uma instituição e que depois acompanhe todos estes empreendedores até o resultado. O próximo museu, nós temos que dizer, olha, nós conseguimos alavancar tantos jovens, conseguimos criar tantas empresas, não é? Nós temos que ter resultados, não é? Não só, portanto, ficarmos pelos fóruns. Nós já ouvimos muitas experiências. Agora, sugestão aqui para o senhor das Nações Unidas, esqueço-me do nome, nós temos também ideias geniais para a questão das mudanças climáticas. Eu sou arquiteto, já programei tanto fazer treinamentos, não é,
treinamentos sobre casas resilientes, portanto, as mudanças climáticas. Estou também preocupado em encontrar soluções de baixo custo, né, para a construção de casas sustentáveis. Portanto, estamos a falar de casas à base de material local. Como é que nós podemos fazer isso? Só para darmos oportunidade a outros jovens, ser mais rápido, por favor. Exatamente. Então, eu queria que as Nações Unidas, portanto, dentro desta ordem dos 17 objetivos, dissessem-nos como é que nós podemos ter acesso a estes financiamentos, se são tanto financiamentos ou o tal empoderamento, para fazermos concretizar os nossos projetos. Muito bem, muito obrigado. Boa tarde. Pode ficar comigo, por favor. Boa tarde. Meu nome é Donald Dick, eu sou um embaixador na IESEC e a forma como a IESEC contribui para o empoderamento do jovem através dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável é através de intercâmbios e estágios internacionais, onde oferecemos oportunidades para que jovens moçambicanos possam ir para o estrangeiro, ter um estágio internacional na sua área de formação, à medida que contribui para um determinado objetivo do desenvolvimento sustentável. Um exemplo é se um estudante de engenharia elétrica viaja para ir fazer um estágio em engenharia elétrica, ele automaticamente estará a contribuir ou para o objetivo número 7 ou para o objetivo número 11. E mesmo relacionado a isto, a minha pergunta vai para o Olvisney. Eu gostava de saber, primeiro, até que ponto as organizações em Moçambique, porque eu percebo que os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável estão diretamente ligados, em termos de ação, estão diretamente ligados ao voluntariado, por exemplo, e a projetos sociais em NGOs. Mas até que ponto as organizações em Moçambique estão engajadas com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis? A segunda questão é, dos 17 objetivos que nós temos, qual é o objetivo que definiria como prioritário, na qual todos nós pudéssemos estar focados cá em Moçambique? Obrigado. Muito obrigado. Não sei se, por favor. Alô? Já está. Não, ela pode Boa falar. Boa tarde. Sim. Obrigada pela palavra, Jeremias. É um prazer falar. O meu nome é Cândida Moval, sou psicóloga e faço trabalho voluntário. Bem, eu sou uma pessoa muito optimista e acredito nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Mas daqui até 2030 faltam apenas 12 anos. Então vamos ser realistas. Será que iremos conseguir alcançar os 17 objetivos que estão lá expostos daqui a 12 anos? Olhando para a nossa realidade como Moçambique, será que é possível? Eu quero acreditar que não, mas enfim, vamos tentar. E a segunda pergunta eu queria colocar para o responsável pelo voluntariado. Estou interessado em fazer voluntariado em outras partes de África. Eu gostaria de saber quais são os meios de conseguir o fazer. Obrigada. Muito obrigado. Tem ali outro jovem, por favor. Boa tarde. Muito obrigado. Boa tarde. E gostaria de aproveitar a palavra empoderamento que está ali presente. E se me permitem fazer um resumo para talvez apresentar aquilo que eu aprendi nestes 2 dias também. E gostaria de convidar os amigos, os colegas, os jovens que estavam aqui presentes para não sairmos aqui com pessimismo, né? A ideia de que os bancos não financiam ou que há pouco financiamento. Pensarmos que se nós apresentamos um projeto e um banco talvez não financia, porque o nosso projeto não é suficientemente atraente. Quer dizer, temos de ter uma visão optimista aqui. Os bancos, não temos uma visão paternalista de que os bancos querem nos ajudar. Os bancos também são fruto de um empreendedorismo que não estão aí para ajudar, nos estão a fazer negócio. Portanto, nós temos de entender isso, que também o banco não vai investir assim só por dar, porque você tem uma ideia brilhante. Termos esta percepção. Portanto, quando nós apresentamos nossos projetos, temos de perceber que o banco vai avaliar, e se a ideia não sai, não podemos dizer que o país não é bom, o país não, sei lá, o governo. Termos aquela capacidade, como está ali escrito, empoderamento. Encontrei aqui muita crítica, dizer, o que vamos fazer a partir daqui? O que vamos fazer? Nós já aprendemos nestes 2 dias que, a partir de agora, conceba uma ideia, se não tens financiamento. Mas, primeiro, atenção, o primeiro passo eu acho que é o convencimento pessoal.
ter a certeza que o seu serviço é de qualidade. O segundo passo, aprender as ideias de gestão, as ideias de contabilidade, as ideias sobre números, depois apresentar números. Depois verifique se realmente precisa de financiamento. Porque há vezes que o financiamento pode ser prejudicial. Por exemplo, eu estou a criar um negócio que, depois de fazer meus cálculos, verifiquei que não preciso de financiamento. Muito bem. Não preciso, Portanto, eu acho que os jovens deviam fazer essas Muito obrigado pela sua contribuição. Vou dar oportunidade a mais dois, por favor. Já tenham aí. Sim. Boa tarde. Paulo Nkoka. Venho da província de Manica, Chimoio. Estou muito feliz por essa organização. Parabéns ao Grupo Soico. Desde ontem estou aqui até hoje. Sou agrônomo, mas ainda não ouvi na minha área sobre agricultura, sobre jovens a produzirem. A minha colega de TET estão a produzir sim, mas os jovens a produzirem. Sabemos que Moçambique tem a agricultura como a base de desenvolvimento. O que nós jovens estamos a fazer para produzir, para reduzir as importações que o país tem estado a fazer? Então quero lançar o desafio na próxima edição do Mosef para ter um painel sobre agricultura. Não sei, eu ainda não ouvi nada sobre agricultura. E é essa base de desenvolvimento que nós queremos. São ideias super brilhantes que nós ouvimos aqui, temas que eu também aprendi. Estou na área de empreendedorismo, na área agrícola, aprendi muita coisa, mas também queremos ouvir aquilo que é a base nossa, que é a agricultura. Eu gostaria também de ouvir experiências, quero dos outros painelistas também aqui, que estão a produzir. Só para dar uma ideia, eu estive no conteúdo local na Beira de Anadarko. Daqui a mais tempo vão precisar de 15 mil refeições por dia e 40 mil refeições por dia, no período de pico. E está aqui um desafio para nós jovens produzirmos. Vai precisar de muita cebola, muita couve, muita alface, muito tomate. Onde é que estão os jovens a produzir? Tem muitos a virem da UIM, da Unzambese, mas também queremos jovens a produzir. Então quero levar esse desafio nas próximas. Muito obrigado. Vamos mobilizar esses jovens todos para o campo. Por favor, vai ser o último. Boa tarde. Meu nome é Dias Band. Estamos aqui basicamente há 2 dias, estamos a falar de... As primeiras intervenções de ontem, nós falamos muito mais de sucesso, daqueles que... E dentro desse sucesso falamos muito mais das pessoas. Os panelistas muitas das vezes eles falavam do seu sucesso, do sofrimento que tiveram, mas no fim não entendi. Após esse sucesso, o que fazem? Só vi 2 apresentações. A apresentação da doutora Ana Namorete, que depois do sucesso que tem, está a vir a Moçambique e para melhorar a vida e a saúde das pessoas. É isso que nós queremos. A segunda apresentação, vimos da doutora Sara, que está a implementar, e ela com certeza, com a ideia que ela tem, e aquilo que nós precisamos também, de mudar este país, e ela com certeza vai mudar a Libéria, porque está a fornecer água para o seu povo. Voltando para... Tenho uma pergunta simplesmente para as Nações Unidas. Nós ouvimos no painel que saiu há pouco tempo, que não temos nenhum dinheiro para qualquer investimento que seja. Será que temos algum dinheiro? Só talvez esse dinheiro internacional é que pode nos ajudar para implementarmos projetos que sejam essenciais para as nossas comunidades e também abarcar, de certa forma, aquilo que são os objetivos do milênio. Só queremos dinheiro, porque os projetos de investimento comunitário e social, eles, de uma ou de outra forma, precisam de um dinheiro para a sua ocorrência. Obrigado. Muito obrigado pela sua participação. Bom, vou dar aqui, eu sei que há muita gente que quer falar, nem sempre é possível toda a gente falar. Vou pedir aqui aos nossos panelistas para responder algumas das questões. Começo aí. Há várias questões que foram levantadas, e sobretudo uma que eu queria acrescentar. Como os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável colocam ênfase nas outras organizações da sociedade civil, mulheres, jovens, para participarem neste processo. Como é que participa e como é que tem sido a articulação para que sejam efetivamente uma parte desse projeto? Ok. Eu não trouxe papel e caneta, então foram muitas perguntas. Eu contei 10 perguntas, então se eu esquecer de algo, e se nós tivermos tempo, é só perguntar de novo. Bom, Moçambique é um país que atua muito bem relacionado à proteção ambiental. Não só porque não há grandes empresas no país,
No início deste ano, por exemplo, Moçambique terminou o processo da criação do Parque Nacional das Quirimbas, em tempo recorde. Em menos de 2 anos, Moçambique conseguiu fazer o processo interno, fazer o processo externo dentro da Unesco, que é o órgão das Nações Unidas que cuida do patrimônio mundial, e criar uma grande reserva. E isso é um grande exemplo de como Moçambique é capaz de cuidar dos seus próprios recursos naturais e também financeiros. E as grandes empresas, assim que elas vierem para Moçambique, elas vão ter que se encaixar dentro de um quadro regulatório. E as agências das Nações Unidas ligadas a desenvolvimento, que não é só o PNUD, mas também a UNIDO, que é a Organização das Nações Unidas para o Desenvolvimento Industrial, atua junto ao governo e aos principais ministérios para que esse investimento externo possa se transformar em investimento social e que não venha a prejudicar o meio ambiente. Depois disso, perguntaram sobre o que se fazer daqui para frente. As Nações Unidas é um parceiro da Fundação SOICO, que é a organizadora do Mosefo, e nós estamos pensando em como trilhar o caminho daqui para frente e como as Nações Unidas pode apoiar essa caminhada. Então, a sua colocação é muito bem-vinda. E a pergunta sobre qual seria o melhor ODS. A minha resposta para isso é que não existe. Uma das características principais dos ODS é a transversalidade. São 17 objetivos que são interligados. Então, se você faz uma ação que contribua para algum deles, isso vai acabar tendo um efeito cascata em todos os outros. O exemplo que eu costumo dar é sobre o investimento em raparigas. Como o simples fato do governo, da família, da comunidade, incentivar as raparigas a irem às escolas tem um grande efeito. Elas irem às escolas, isso vai fazer com que haja mais igualdade de gênero, que haja redução de desigualdades. Com uma educação de qualidade, ela vai ter acesso a empregos dignos. Com empregos dignos, ela vai ter melhores oportunidades de trabalho. Ela vai conseguir ter uma alimentação melhor. E assim por diante. Vocês veem que tudo é interligado, então é difícil escolher um. E a pergunta da colega sobre o que seria a motivação para o voluntariado. Eu acho que é muito difícil falar sobre o que motiva o outro, mas eu posso falar sobre o que me motiva. Eu trabalho nas Nações Unidas porque eu acredito que é possível mudar o mundo, e mudar o mundo para melhor. Não só no Brasil, que é meu país de origem, vocês devem ter notado pelo sotaque, mas em todas as partes, aqui em Moçambique, na Tanzânia, Malawi, na Ásia, na América Latina e assim por diante. Eu acredito que cada um de vocês tem uma motivação diferente, mas o que une todos nós é o desejo da mudança. E eu acredito na mudança. E sem a mudança no agora, vai ser muito difícil ter um futuro melhor. Sobre se a gente vai conseguir ou não alcançar a Agenda 2030 daqui 12 anos. Espero que sim, porque esse é o meu trabalho. Mas as Nações Unidas trabalham em Moçambique com 22 agências diferentes. São cerca de 600 funcionários, 500 moçambicanos e moçambicanas e 100 funcionários internacionais de mais de 30 países diferentes. E o nosso trabalho aqui é muito simples. Apoiar o governo, apoiar a sociedade civil e o setor privado para que nós possamos juntos mudar o país para melhor. Então é um trabalho conjunto. Não é o papel das Nações Unidas, é o papel de todos. Por isso que os principais drivers da Agenda 2030 não é apenas o governo, é a sociedade civil, é o setor privado. E é só com o envolvimento de todos que isso vai se tornar realidade. E, de novo, o primeiro passo para que isso aconteça é o diálogo, é o conhecimento. E isso vem a pergunta do empoderamento. Empoderamento, o conceito é fazer com que uma pessoa tenha mais poder, certo? Mas poder sobre o quê? Para quem? Poder sobre as suas próprias vidas
para que vocês possam fazer as suas próprias escolhas, para que vocês possam atingir o seu pleno potencial. E esse poder pode vir de diversas maneiras: conhecimento, acesso à informação, saúde de qualidade e também financiamento. Mas nós, como uma organização internacional, nós trabalhamos por meio de projetos, e projetos numa escala micro, que são basicamente tentativas de entender como funciona a sociedade moçambicana, para que depois eles sejam escalados, recebam mais investimentos e que possam se tornar próprios do governo. O nosso trabalho é um trabalho de parceria, sabe? E, bom, como os jovens podem fazer essa mudança? Tivemos aqui o exemplo do empreendedorismo, do voluntariado, e a grande questão é que nós jovens, Moçambique, como já disseram, o Luciano Huck disse no primeiro dia, somos 85% do total da população de Moçambique. E nós temos que aproveitar esse dividendo demográfico. Dividendo demográfico, para quem não sabe, é como essa população jovem pode ser aproveitada e pode trazer oportunidades de crescimento. Se nós temos 85% de jovens e eles vão se formar, vão entrar no mercado de trabalho, tem que haver oportunidades de trabalho. Mas como criá-las? Empreendedorismo é uma das soluções, não é a única. Por isso que nós trouxemos aqui o Sr. Njoma, que falou um pouco sobre voluntariado, e existem outras diversas maneiras para que vocês possam se tornar mais empoderados e mudar a sua própria comunidade. Mas isso depende de políticas públicas de qualidade, de parceiros que possam investir nessas políticas públicas e, o mais importante, que haja uma massa que seja empoderada e que sabe que o papel da mudança reside em cada um de nós. Muito bem. Obrigado. Deixe-me introduzir aqui a Júbia. Há várias questões também foram colocadas. Peço, por favor, para responder a elas. Ok. Respondendo à questão da jovem estudante do curso de Engenharia Química, em primeiro, eu gostaria de lhe parabenizar por ter identificado a sua paixão. Dizer que é muito importante nós trabalharmos naquilo que nós gostamos, naquilo que nós somos apaixonados, porque, na verdade, o caminho para o sucesso de um negócio é longo e cheio de barreiras. Vão haver momentos em que vai pensar em desistir, mas se é a tua paixão, então essa vai ser a motivação que vai fazer com que você não desista ao longo desse caminho. E quanto às entidades que podem recorrer para chegar ou desenvolver a sua ideia, né? Há termos comuns agora sobre que são comuns no ecossistema empreendedor. Por exemplo, incubadoras. Não sei se alguma vez já ouviu falar, que basicamente funciona como um berçário, né? Nós vemos o bebê quando nasce prematuro, fica ali e vai ter os cuidados, vai receber cuidados diferentes, uma atenção especial, porque ele ainda é pequeno. Então, eu acredito que procurando esses programas de incubação, que já estão a se tornar muito populares aqui, a título de exemplo, eu participei num deles, que é o da Moz Innovation Lab, e a partir dali vai ter a oportunidade de estruturar a sua ideia, vai ter a oportunidade de modelar como é que é criar o seu modelo de negócio e sair para testar o protótipo do teu produto no mercado, com vista a depois melhorar. Então, programas de incubação, e não só, existem organizações que financiam ideias. Eu participei num programa de uma fundação africana denominada Tony Elumelo Foundation, que é o maior programa que apoia o empreendedorismo africano, e eles mesmos estavam a financiar ideias. Eles dão, no final do programa, um seed capital, que é para aprovar o conceito da ideia. Então, investigando mais, há mesmo organizações que estão a financiar ideias. E talvez responder também à questão
do jovem de Manica, né, que perguntava o que os jovens estão a fazer para nutrir Moçambique. Bom, no caso concreto da Chabinza, está relacionada sim com a agricultura e nós oferecemos uma solução que é mesmo para o produtor nacional, concretamente para o produtor de frangos e peixe. Oferecemos uma solução que permite a ele transformar os resíduos que são gerados na sua unidade de produção, por exemplo, o estrume de frango em proteína, que serve como fonte em proteína para a ração animal, e um produto adicional que serve como fertilizante orgânico. E esta solução permite reduzir os custos de produção. Conforme eu já havia mencionado, esse é um problema que muitos produtores têm enfrentado e que tem repercussões no preço do frango ao consumidor final. Muito obrigado. Vou pedir aqui também o Mr. Ticum. Thank you. Obrigado. Permita-me quebrar um pouco o protocolo e quero ser contra os meus irmãos. Um que falou de Musef se tornar uma instituição e o outro que falou que pediu às Nações Unidas e à comunidade internacional para dar dinheiro para Moçambique. Eu penso que esta aí é a forma horrível de olhar para as coisas. Eu penso que você está entrando numa direção errada. Esse país não vai se transformar com dinheiro do estrangeiro. Esse país vai se transformar com o capital que existe aqui nessa sala. E de que forma nós usamos esse capital humano? Eu venho de um país que é similar a Moçambique. E eu fico ofendido quando eu ouço jovens a dizer estamos a pedir dinheiro das Nações Unidas ou de parceiros multinacionais. Essa é a mentalidade dos anos 60. Estamos no 2018, irmão. Nós não estamos a estender a mão, estamos a dizer que queremos parceria. Então para de pensar como pessoas do ano 60. A segunda coisa, naturalmente, é para o meu irmão aqui, que diz como podemos transformar isso, ou transformar o Musef em uma instituição. Você está aqui há 2 dias. A sua vida não foi transformada, não se engane, por favor. Não foi transformada. A verdade é, Musef te deu um martelo. Você se sinta como um pedreiro. O que você conseguiu aqui é um martelo apenas. Você pode usar esse martelo para construir uma casa, mas também pode usar esse martelo para destruir. Não fica à espera de Musef para te levar para onde você quer chegar. Isso aí é contigo. Do meu ponto de vista, quando você vê num evento como esse, como uma conferência como essa, por favor, coloca medida na sua expectativa. Não fica aqui 2 dias. You're chopping into my time. Não fica aqui 2 dias e depois diz, as pessoas que fizeram muito esforço para organizar um evento desse, depois diz, agora vamos organizar outro evento para você vir, para nós te darmos dinheiro. Não é aqui, meu irmão. Você esteve aqui 2 dias. Quantas pessoas que não conseguiram chegar aqui? Eu ouvi vários oradores aqui. Nós temos 300 pessoas aqui. Eu ouvi vários oradores aqui nesses 2 dias. Homens e mulheres com discursos incríveis que fizeram muita coisa. Eu estou a pensar, os organizadores pensaram para que você possa ter acesso a esses oradores e dizer, por favor, me ajuda, como é que eu faço? Como a minha irmã que está aqui. Então, por favor, coloca limite na sua expectativa. Não é toda hora estender a mão para receber, você também tem que dar. E aí é onde está a essência do voluntarismo. Há um grande reconhecimento de que para nós transformar o continente, não estou a falar como Nações Unidas agora, para nós transformarmos o continente, temos que parar de mendigar. Devemos começar a utilizar a nós mesmos para mudar a nossa vida, a nossa comunidade, a partir de baixo. Alguém colocou a questão, por exemplo, sobre os ODS. Se devemos priorizar ou devemos ter um quadro que possa nos ajudar para podermos chegar até 2030. Esses objetivos não foram criados para resolver os problemas do mundo. É um quadro que os Estados-membros decidiram que essas são as áreas prioritárias para guiar as nossas comunidades, nossa sociedade. E nós queremos nos juntar para responder a isso. Entretanto, é responsabilidade de cada país desenhar e determinar quais são os objetivos mais importantes para eles.
e, baseado nos seus recursos, incluir isso dentro dos seus estratégias, trabalhando junto com o setor privado, de que forma querem se engajar na implementação. A expectativa não é resolver todos esses problemas. Provavelmente, o ministro mencionou energia, infraestrutura, agricultura, são as prioridades que o país já identificou. Quer goste ou não, o teu plano quinquenal termina daqui a pouco. Em 2019 temos eleições. Se eu não sou inteligente com a minha irmã, que é empreendedora, no próximo ano o país vai estar a desenvolver um plano quinquenal. Eu quero fazer parte desse processo de desenvolvimento. Eu quero garantir que a minha influência nos próximos 5 anos. Eu vou mudar as questões de vocês são o futuro, vocês não são o futuro. Esse é o vosso tempo. Não aceite que as pessoas digam que vocês são do futuro. Nós vivemos num continente em que a idade média dos políticos são 65 anos. Os que estão a governar a nós, no parlamento são 68. Em África estamos a falar de 54. Alguns aqui já estão 28. Se você diz que o futuro pertence a você, quando é que é o futuro? So you have an opportunity now. Você tem uma oportunidade agora. To be very honest, you have an opportunity now. Eu disse, você tem uma oportunidade agora. Há 4 formas pelas quais você pode influenciar o curso de desenvolvimento do seu país. Aqueles que são bons no orçamento. Olha como o orçamento do Estado é tirado e é distribuído. Segue esse dinheiro com suas ideias. Segue esse dinheiro ao nível descentralizado. Segundo, se você está dentro de justiça social ou ativismo, siga a sua paixão, pensa sobre isso. Nelson Mandela era um jurista ou um advogado, mas ele não é conhecido pelo direito, mas ele é conhecido como um grande líder que libertou o país dele. Samora Machel era um enfermeiro, ninguém fala da enfermagem, todo mundo fala dele como um libertador. Você encontre a sua paixão, é o seu chamado e começa a fazer algo nessa área. O grande erro que você vai cometer é achar que o governo vai resolver todos os problemas. O governo não foi criado para resolver problemas. O papel do governo é facilitar a nossa vida, para que a minha irmã aqui, se quiser registrar a sua empresa, quer ganhar o capital, o quadro fiscal, o quadro, portanto, de impostos lhe permita fazer isso. Não é o trabalho do governo criar empregos que vão resolver todos os nossos problemas. Nós, como jovens, temos responsabilidade. E por fim, antes de terminar, você deve pensar sobre você mesmo. Enquanto você está crescendo. Porque chega uma fase em que você já não pensa de você e começa a pensar sobre o filho do seu vizinho que é paraplégico. Você pensa sobre outro que é cego. Começa a pensar a comunidade que não tem água, que não tem ponte, crianças que não vão à escola. Chega uma fase na vida em que a vida já não se centra em você. Independentemente de muito dinheiro que você tem, chega uma fase em que a satisfação na sua vida vem das ações ligadas àquilo que você faz na comunidade, que é o retorno que você dá. É por isso que até esta hora das 17 ainda temos pessoas crescidas aqui, mas eles não estão aqui à procura do futuro. Eu acho que eles estão à procura da oportunidade de partilhar experiências de como podem pagar de volta à comunidade. A minha questão para você é, além de andar atrás de dinheiro, o que é que você está a fazer para mudar a sua sociedade? Eu digo, tudo que você estiver a fazer estará dentro dos 17 objetivos. Então, por favor, sai, procura a sua paixão. A sua visão. Nós temos muitas pessoas que falam português. Nós temos 3 pessoas que estão fora de Moçambique como voluntários. Porque eu sinto que alguns ainda estamos a viver no nosso espaço pequeno. Não queremos pensar o que está acontecendo fora de Moçambique. Não queremos saber o que está acontecendo em Cabo Verde, em Camarões, que vocês podiam aproveitar. Então, por favor, pense fora da caixa. Quando você está a falar, você deve pensar que tem outras pessoas que estão a te ouvir. Por exemplo, ele é voluntário. Ele não saberia isso. Ele veio do Brasil para voluntariar o seu tempo e energia para ajudar as pessoas de Moçambique. Ele não estaria aqui, ele nem disse. Você pensa que esse aqui é um diretor nacional que ganha muito dinheiro? Qual a diferença entre você e ele? Por que você não pode fazer o que ele está fazendo? Abra sua mente e se exponha, as oportunidades estão aí para ti.
Nós vamos terminar por aqui este painel. Há muito por discutir. São 3 temas transversais, como puderam constatar. Mas são temas que continuamente podem ser discutidos em outras plataformas. E uma plataforma como esta, como ele muito bem dizia, de ser uma plataforma provocadora, para a partir daí, sim, as instituições que existem, elas consolidarem, apropriarem-se dos conteúdos aqui discutidos. Vamos terminar por aqui este painel, agradecendo aqui ao nosso painel por estas oportunidades de partilharmos experiências com toda a gente. Obrigado a todos, boa tarde.